Sawakuta é aquele garoto na sua escola que acha que está cultivando aura, mas na realidade, ele apenas está sozinho. No entanto, tudo muda quando ele encontra a idol mais popular fazendo cosplay de coelhinha em público. Agora, ele fará de tudo para chamar a atenção dela e para poder se divertir com a coelhinha. Devemos fazer isso? Absolutamente. Tudo começa em uma biblioteca onde Sawakuta nota pela primeira vez uma garota em uma roupa de coelhinha passar por ele. De repente, ele se levanta para dar uma olhada, mas a vê desfilando pela biblioteca e acenando para pessoas que estavam alheias à sua presença. Mei se aproxima dele e se posiciona ao lado dele enquanto ele fixa o olhar nela. Nesse momento, ela devolve o olhar e pergunta surpresa se ele consegue vê-la. Atonito, Sawakuta acena afirmativamente, mas ela rapidamente se despede dele. No entanto, Sawakuta corre atrás dela e pergunta se ela é a Mei. Em resposta, Mei diz que ele deve ser da escola dela, se a conhece por esse nome. Mei pede a ele para esquecer que eles já se encontraram. Quando ela se vira para ir embora, Sawakuta a observa como um cachorrinho apaixonado. No dia seguinte, em sua casa, Sawakuta pensa sobre seu encontro com Mei e se pergunta se algum dia esquecerá isso. Ele então se vira para Kaede, sua irmã, e tenta acordá-la, mas ela se agarra a ele, dizendo que está frio, enquanto Sawakuta abre as janelas. Ele diz que ela já deveria ter parado de entrar escondida em sua cama durante a noite. No trem a caminho da escola, Sawakuta pergunta a Yuma, seu amigo, o que se faz ao encontrar uma atraente garota coelho na biblioteca. Quando eles saem da estação de trem e caminham o resto do caminho até a escola, Sawakuta vê Mei e pergunta a Yuma o que ele acha dela. Em resposta, Yuma diz que ela é uma celebridade de folga do showbiz. Além disso, Yuma diz que está feliz que Sawakuta esteja interessado em uma garota que não seja Mia Khalifa. Você é travesso, travesso? Kamisato aparece e puxa Yuma enquanto dá a Sawakuta um olhar intimidador. Ao longo do dia na escola, Sawakuta analisa o que ouviu sobre Mei e se pergunta quanto deve ser ruim ser ela, já que ninguém quer se destacar associando-se a ela. Enquanto desfruta de um sanduíche sozinho, Kamisato aparece parecendo furioso como sempre e exige que ele pare de falar com Yuma. Em resposta, Sawakuta diz que não está atrapalhando o relacionamento deles, mas Kamisato diz que andar com alguém excluído como ele arruinaria a reputação de Yuma. Kamisato diz-lhe para morrer e sai furioso. Mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho de casa após a escola, Sawakuta chega à estação de trem e encontra um transeunte tentando tirar fotos de Mei sem que ela perceba. Então ele se coloca em frente à câmera e pergunta se são visitantes do planeta bisbilhoteiro. Depois disso, Sawakuta fica ao lado de Mei e ela agradece. Quando ele se mostra surpreso ao ouvir isso, Mei pergunta se ele achou que ela ficaria com raiva e pede-lhe para cuidar da sua vida. Em resposta, Sawakuta diz que sim. Então Mei aponta que está acostumada com esse tipo de coisa. Pouco depois no trem, Sawakuta fala sobre o encontro deles na biblioteca, e Mei o lembra que pediu para ele esquecer isso. No entanto, Sawakuta diz que o visual de coelhinha estava muito marcante para ser esquecido. Assustada, Mei diz que espera que ele não tenha feito nada estranho enquanto pensava nela, e acrescenta que não se importa se um garoto mais jovem fantasia com ela. No entanto, Sawakuta diz que está honrado por ela ter tido tanto interesse nele. Depois disso, Mei diz que é loucura a vida privada de alguém poder ser exposta assim, e mostra-lhe algumas publicações sobre ele. Sawakuta então diz que não fazia ideia de que estavam dizendo tais coisas sobre ele. Quando Mei pergunta se ele vive numa caverna, Sawakuta diz que não tem um telefone, surpreendendo-a. Ele então explica que costumava ter um até que ficou bravo e o jogou no oceano. Enquanto conversam mais, Mei vê sua foto em um anúncio de pôster e fica em silêncio. Ele então pergunta o que ela fez no dia anterior. Mei então explica que começou no mundo do entretenimento muito jovem, após ser escolhida para o papel principal em uma novela matinal. E embora tenha sido divertido no início, as coisas gradualmente pioraram porque, em todos os lugares que ia, chamava atenção. Depois disso, Mei diz que começou a desejar poder ir para um mundo onde ninguém a conhecesse, e eventualmente percebeu em algum momento que se tornou invisível para algumas pessoas. Ela tinha ido ao aquário por um capricho, e as pessoas esbarravam nela e se comportavam como se ela não estivesse lá. Mei achou que tinha imaginado, mas parou em um café a caminho de casa e cumprimentou o atendente, que não conseguia vê-la, mas atendeu outras pessoas que chegaram depois dela. Depois de um tempo, ela abre um armário privado. Nesse momento, Mei tira a roupa de coelhinha e explica que qualquer um ficaria olhando se visse alguém usando a roupa. Poucos momentos depois, Mei para em uma padaria para comprar um pão de creme, mas o atendente não consegue vê-la. Então Sawakuta entra para fazer o pedido. Ao sair, ele pergunta se ela acha isso problemático. Em resposta, Mei diz que sim, mas também acrescenta que não quer perder os pães e pergunta se ele acredita na sua história louca. Em resposta, Sawakuta revela que ela deve estar passando por síndrome de puberdade. Então, eles entram no apartamento e Mei aponta que o quarto dele está surpreendentemente limpo. Depois disso, Mei faz Sawakuta deixar de lado toda a formalidade entre eles e então nota Sawakuta desabotoando sua camisa. Chocada, Mei se assusta. Sawakuta revela a marca de energia Monster em seu peito e chama a atenção dela. Quando Mei pergunta se é real, Sawakuta insinua que nenhum idiota poderia fazer isso com maquiagem.
Ela toca as cicatrizes e ele faz barulhos de felicidade. Então, ele alcança uma gaveta e tira uma foto de Kate, sua irmã. Quando Mai dá uma olhada na foto de Kate machucada e ferida, Sakuta explica que ela não foi espancada, nem nada. Ele então explica que foi causado por cyberbullying quando ela deixou uma mensagem no visto e ficou do lado ruim da Beyoncé da turma. Por causa disso, ela foi atacada no quadro de mensagens da comunidade. Sakuta explica que é por isso que ele acredita que a síndrome da puberdade é real. Nesse momento, Kate abre a porta e pergunta se ele está lá. Mas ao vê-lo meio despido na frente de uma dama, ela se assusta e diz que ele deveria ter dito que tinha uma acompanhante. Sakuta então explica que não é o que ela pensa e apresenta Mai como sua veterana da escola. Quando Mai cumprimenta Kate, ela fica vermelha e timidamente se apresenta e apresenta seu gato. Mai então agradece a Kate, mas ela sai imediatamente, deixando Sakuta para explicar que sua irmã é super tímida perto de estranhos. Sakuta então diz que é por isso que jogou seu telefone no oceano também. Ouvindo isso, Mai pergunta se o caso dela é semelhante, e Sakuta sugere que ela volte para o showbiz para evitar que piore. Quando Mai pergunta por que ele pensa assim, Sakuta diz que se ela estiver em toda a mídia, as pessoas não a ignorarão, mesmo que ela haja como invencível. Ele então a aconselha a fazer o que quiser, já que ela tem talento e o gerente dela a quer de volta. De repente, Mai diz para ele mantê-la fora da conversa e insiste que não pediu a opinião dele. Depois, Sakuta deduz que Mai não aparece mais na escola porque ele a irritou. Então, ele faz uma pesquisa sobre ela e fica surpreso ao descobrir como as pessoas podem ser loucas com motores de busca. Mais tarde, em um restaurante onde Sakuta trabalha, a conversa deles é interrompida pelo chefe, que então avisa Sakuta que um âncora de notícias quer vê-lo. Quando ele sai para vê-la, Fumika diz: "Faz tempo." Mas Sakuta diz que não foram apresentados. Então, ela lhe entrega um cartão e Sakuta pergunta o que ela quer. Em resposta, ela flerta com Sakuta, mas ele responde dizendo que ela deve ter batido a cabeça. Algum tempo depois, em um laboratório, Futaba, a melhor amiga de Sakuta, diz que ouviu que ele está obcecado por Mai. Enquanto continuam o experimento, Futaba pede para ele fazer suas perguntas, e Sakuta pergunta se é possível as pessoas, de repente, pararem de ver outras. Em resposta, Futaba diz que ele deveria perguntar a um oftalmologista. Sakuta então explica melhor sua pergunta, mas Futaba responde perguntando se ele planeja entrar escondido no banheiro das meninas. Olhar lateral bombástico. Para tornar sua explicação mais clara, ela se aprofunda na teoria da observação. Depois, Sakuta vai para casa, pensando nos problemas de Mai, e decide pegar um pão doce no local favorito dela. Enquanto o atendente processa seu pedido, ele pergunta se ela sabe quem é Mai e a descreve como a celebridade que ela é. Mas o atendente não faz ideia de quem ela é. Então, enquanto ele vai para casa, percebe que quando alguém deixa de ser observado, não apenas se torna invisível, mas deixa de existir. Então ele se apressa para casa e encontra Mai na sua porta. Ele pergunta se ela queria vê-lo tanto assim, mas ela segura a barriga, e Sakuta pergunta quando ela começou uma carreira como uma garota faminta. Mais tarde, enquanto fazem compras de alimentos, Sakuta aponta que eles parecem totalmente um casal. Mas Mai diz-lhe para relaxar, já que ninguém pode vê-la com ele. No caminho para casa, Sakuta diz que mal pode esperar para ver o lugar dela, mas Mai diz que não vai deixá-lo entrar porque mora sozinha. Em resposta, Sakuta diz que é porque ela se recusa a ser honesta consigo mesma. Então ele pergunta o que a impede e se ela quer continuar atuando. Em resposta, Mai diz que não precisa da opinião dele, já que ele não sabe de nada. Nesse momento, Sakuta diz que sabe e revela que é por causa da sessão de fotos dela 3 anos atrás, quando ela se recusou a posar de biquíni. Mas a mãe dela, que era sua empresária, concordou com isso no contrato de qualquer forma. Então Sakuta acrescenta que é por isso que ela brigou com a mãe e tirou uma folga só para se vingar dela. Ao ouvir isso, Mai pede que ele cale a boca, mas Sakuta continua dizendo que é uma bagunça, porque também é inútil jogar fora os sonhos dela. Mai o cala com um tapa na bochecha e explica como a mãe só se importava em ganhar dinheiro às custas dela. Enquanto ela derrama lágrimas, Sakuta diz que é mais um motivo para ela voltar ao trabalho. Nesse momento, Mai pergunta a Sakuta quem lhe contou por que ela tirou uma pausa, e ele tenta desviar o olhar. No entanto, Mai o ameaça, e ele revela que conhece um âncora de notícias que veio ver Kate para a história do bullying naquela época. Quando ele a identifica como Fumika, Mai exclama e diz que já trabalhou com ela antes. Ela então pergunta a Sakuta se ele deu algo em troca por informações sobre ela, e ele revela que deu fotos da sua cicatriz. De repente, Mai o chama de idiota, pega o cartão de Fumika dele e faz uma ligação. Após se apresentar, Mai pede que ela evite mostrar fotos de suas cicatrizes na TV, em troca de acesso exclusivo quando voltar ao showbiz. Logo depois, Mai para dizer a ela para reservar tempo no domingo, já que vão sair juntas, insinuando que ela nunca sai. Ela então define um horário e local para se encontrarem e ameaça ir embora se ele atrasar um segundo.
Finalmente chega o dia e Sakura escolhe sua melhor cueca em preparação para o prato principal. Pouco depois, ele sai e vê uma garotinha chorando. Ele se aproxima dela para perguntar o que aconteceu. De repente, Sokuta é jogado no ar por um chute de Tomoe, que então o chama de predador. Furioso com isso, Sokuta diz que ela está completamente errada e explica que ele está apenas tentando ajudar a garota perdida a encontrar a mãe. Ela então vira as costas para Sokuta e diz para ele chutá-la, para que fiquem quites. Então Sokuta chuta o traseiro ossudo dela. Coincidentemente, um policial aparece de bicicleta e os pega no flagrante. Alguns minutos depois, ambos saem da delegacia e lembram-se de que deveriam se encontrar com alguém, então se separam apressadamente. Quando Sokuta chega à estação de trem, de repente Mai aparece e diz que ele tem coragem de deixá-la esperando. Em resposta, Sokuta diz que Mai não é o tipo de garota legal que esperaria por um cara atrasado, então ele a chama de impostora. Chocada com isso, Mai diz que agora entende como ele a vê. Mais tarde, no trem, após narrar seu sofrimento, Mai pergunta a Sokuta por que ele se importa com ela, e Sokuta revela que está empolgado porque é sua única chance de esquentar sua salsicha no forno de uma garota mais velha. Ele então acrescenta que ninguém acreditou neles quando Kaede desenvolveu a síndrome da puberdade. Quando Mai pergunta sobre os pais dele, Sokuta explica que eles vivem separados, já que a mãe dele não conseguiu aceitar o que aconteceu com Kaede. Então Sokuta explica que houve apenas uma pessoa que o escutou, e sem ela, ele não teria conseguido superar isso. Então Sokuta diz que quer estar presente para ela como a pessoa esteve para ele. Neste momento, ele se lembra do dia em que conheceu Shoko na praia, e narra como sua namorada imaginária o ajudou a se reerguer durante a síndrome da puberdade. Depois disso, Mai pergunta se ele ainda gosta dela, e ele diz que sim. Desapontada, Mai diz que não pode acreditar que ele está falando sobre como gosta de outra garota enquanto estão em um encontro. Em resposta, Sokuta diz que foi ela quem perguntou e explica que ele falou no passado. Nesse momento, a mãe e a gerente de Mei chegam. Então Sokuta pergunta quem ela é e Mai mostra para ele através do telefone dela. Ela então diz que vai informar a mãe que está voltando para o mundo do entretenimento sob outra agência. Assim, enquanto Mai se dirige para sua mãe, ela passa por ela como se ela nem estivesse ali, surpreendendo Mai e Sokuta. Logo em seguida, a mãe de Mei encara Sokuta e pergunta se ele é quem a convidou para a praia. Ela então pergunta quem ele é e o que ele quer. Então, Sokuta se apresenta como o Júnior de Mei. No entanto, a mãe de Mei pergunta quem é, surpreendendo Sokuta, que então diz que ela é sua filha. Em resposta, a mãe de Mei diz que não tem filha e manda Sokuta parar de brincar. Depois disso, a mãe da Mei diz que já teve o suficiente das brincadeiras e vai embora. Em seguida, Sokuta liga para Fumika para perguntar se ela se lembra de Mai, mas para sua decepção, ela não se lembra. Então Mei o agradece e se vira para ir embora, mas ele pega a mão dela e diz que podem encontrar pessoas que ainda conseguem vê-la se forem para alguma cidade distante. Então eles pegam um trem e quando chegam à estação, Sokuta pergunta ao segurança se ele conhece Mai, mas ele não conhece. Como já é tarde, eles decidem alugar um quarto e Sokuta reclama que é apertado. Despreocupada, Mei diz que vai tomar um banho, chocando Sokuta. Ela então diz que é melhor ele não espiar, mas Sokuta diz que o som do chuveiro já é o suficiente para o trabalho. Então, Sokuta liga para Futaba, que reclama sobre o quão tarde é, então ele menciona a conversa sobre síndrome da puberdade e pede que ela ajude a descobrir por que está acontecendo e também como resolvê-lo. Em resposta, Futaba promete pensar no assunto. Alguns momentos depois, enquanto estão deitados na cama, Mei pede que ele fale sobre algo divertido, mas Sokuta diz que ela está pedindo demais dele. Depois disso, Mei pergunta se ele quer beijar e Sokuta pergunta se ela está frustrada. Ela então o chama de cabeça dura e lhe deseja boa noite, agradecendo por não desistir dela. Na manhã seguinte, enquanto Sokuta observa Mei ao seu lado, ela desperta e pergunta se ele conseguiu dormir. Em resposta, Sokuta diz que o seu pequeno homem não o deixa. Então, ela pergunta se ele está culpando-a pela situação dele, e Sokuta aponta que ela tem nervos de aço por dormir feito uma pedra. Em resposta, Mei diz que dormir ao lado dele não é nada demais. Ao ouvir isso, Sokuta diz que vai pregar algumas peças da próxima vez, mas Mei insinua que ele não tem coragem para isso.